E aí pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo para mais um vídeo, psicólogo Rodolfo Sampaio, e hoje, como você já deve ter visto no título desse vídeo, eu vim falar sobre casais que logo após o casamento continuam frequentando demais a casa dos pais, e isso muitas vezes traz alguns conflitos, algumas questões que precisam ser olhadas. Bom, vou falar basicamente, acho que 5 pontos sobre essa questão, que eu acho que são importantes, e eu espero ajudar um pouquinho vocês que estão acompanhando esse vídeo, ou vocês que de repente têm alguma questão sobre isso. Bom, primeiro ponto é normal que marido ou esposa, logo após o casamento, ainda se sintam muito ligados à família de origem. Até porque, normalmente, quando a gente casa, a gente já passou muitos anos com nossos pais, ou com nossas famílias de origem, seja ela qual for, e é difícil e é estranho fazer esse rompimento para ir para uma nova casa, muitas vezes, para ir para um novo ambiente, para mudança de rotina, para você começar a viver com uma outra pessoa. E aí, você, sei lá, passou 18, 20, 25 anos, 30 anos com uma família, e você muda, é normal que você ainda tenha ligações com a família, sua família de origem. Isso é extremamente normal. Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente entender que não é um problema em você ainda estar ligado, principalmente afetivamente, à sua família de origem. É normal que isso aconteça, até saudável um pouco. Acho que isso demonstra um vínculo que você tinha ou que você tem por alguém, por algumas pessoas ou por alguém que você viveu a sua vida inteira praticamente. Então não dá para desconsiderar isso. O segundo ponto é que o contrário também é verdadeiro. Então assim, também é normal que os pais ainda se sintam apegados e ainda demonstrem de alguma maneira o sofrimento deles pelo afastamento do filho, da filha, pela mudança de rotina, enfim. Então, assim, isso é normal. Esse sentimento de ambos os lados é normal que apareça, tanto dos pais quanto dos filhos que acabaram de casar. Então tá, isso é normal, mas tá difícil de lidar. O que a gente faz? Primeiro ponto, quer dizer, antes disso, um outro ponto. É comum também ou o marido ficar muito ligado aos pais, ou a esposa ficar muito ligada aos pais, e isso gerar um conflito com o parceiro. Então, por exemplo, nossa, minha esposa está direto na mãe dela, não está em casa, toda hora tem que ir lá e não sei o que, não se desapega, não desliga de lá. Isso começa a gerar um conflito com o parceiro. Então, acho que o primeiro ponto a gente tentar entender ou melhorar essa questão é conversar com o parceiro, falando do casal. Então assim, se a minha esposa está com essa questão, isso me incomoda, se meu marido está com esse comportamento, isso me incomoda, eu preciso dizer isso para ele. E dizer não é brigar, não é acusar, não é ofender. Eu acho que a melhor maneira que eu conheço da gente conseguir acessar alguém com o que a gente quer, com o que a gente pensa, é de fato sendo verdadeiro e principalmente mostrando a nossa fragilidade. Então, eu não tenho que chegar e falar assim, ah, mas você não sai de lá, você não sei o quê. Até porque a pessoa vai se sentir ofendida, vai se fechar e acabou o diálogo. Agora, se eu chego e falo, então, você tem ido muito lá e eu tenho ficado triste com isso. Você tem ficado muito com a sua mãe e com o seu pai e eu tô me sentindo sozinho. Eu tô incomodado. Eu tô isso, eu tô aquilo. Porque eu tô falando de mim. E quando eu falo de mim, a chance da pessoa se sentir ofendida é muito menor. Até porque eu tô falando de mim, não tô falando dela. Então, eu abro a possibilidade de um diálogo muito mais real, muito mais verdadeiro. E isso vai, com certeza, facilitar com que a gente entenda o que está acontecendo para poder melhorar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Seja o seu marido, seja a sua esposa que está fazendo isso, se isso te incomoda, se isso está trazendo conflito para o casamento, para a relação, diálogo é fundamental, o primeiro passo para qualquer relacionamento dar certo. Mas como eu falei, tem que ser um diálogo, a gente tem que trazer a questão muito mais falando da gente do que do outro, para que a coisa consiga caminhar. O segundo ponto, eu acho que talvez seja um processo isso, que a gente possa pensar também em relação a melhorar esse conflito talvez esteja aparecendo, é conversar com os pais. Então, uma vez o casal tendo de fato conversado sobre isso e se entendido, a gente talvez precise conversar com os pais, o pai dele, o pai dela, a mãe dele, a mãe dela, para poder falar sobre isso também. E também não é acusando, não é reclamando, não é brigando, é falando do quanto, nossa, mas o fulano tá vindo muito aqui, às vezes eu me sinto sozinha em casa. A fulana vem muito aqui e aí às vezes eu fico meio incomodado. Eu tô falando de mim, não tô falando do outro.
A chance do outro entender o que eu tô falando é muito maior quando eu falo de mim do que quando eu falo dele. E também eu acho que é uma outra possibilidade interessante para, a partir do momento que o casal de fato conversou e se entendeu e conseguiu compreender melhor o que está acontecendo, colocar isso para os pais, se achar que pode rolar, que pode ser interessante, porque aí cada caso é um caso, mas para você ampliar essa questão e também ouvir dos pais assim, nossa, mas eu também fico assim, eu fico triste porque você está fora, e aí de fato essa conversa tomar uma proporção maior e todo mundo conseguir colocar o que sente e junto, de repente, pensar em possibilidades. E aí talvez a última opção, que é um último recurso que eu fiquei pensando também que pode ser interessante, é determinar alguns limites, algumas regras para isso. Então assim, a partir do momento que eu conversei com meu parceiro, minha parceira, e eu coloquei, ó, não gosto, não me sinto bem com isso, 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 será que a gente pode melhorar? Tá, como? Determinar algumas questões, ó, me sinto mal se você vai toda semana para lá, será que você não consegue ficar e uma semana sim, uma semana não? Então eu começo a colocar, não necessariamente colocar limite, mas a gente começa a criar algumas regras, não regras, alguns combinados entre o casal principalmente, que vão facilitar que a coisa ande e se mantenha bem. Porque não adianta eu conversar e cada um continuar fazendo o que acha que tem que fazer. Ah, tá bom, entendi que você ficou triste, beleza. E aí eu continuo agindo como se nada tivesse acontecido, ou eu continuo agindo conforme o que eu acho que o outro vai gostar ou não. Então, dizer e combinar isso pode ser uma opção interessante também para facilitar acho que o clima entre o casal, principalmente, que eu acho que normalmente são quem mais ficam afetados quando tem esse tipo de questão. Bom, pessoal, acho que um pouquinho é isso do que eu queria falar, é um pouquinho disso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, se já passaram por isso, se já viram pessoas passando por isso. Se você é mãe e você está do outro lado, ou pai, e passou por isso de repente com seu filho ou sua filha casando, enfim. Obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima.